Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos mais o nosso encontro. Nos encontramos mais uma vez para falar sobre Tefilá, né? Seguindo o nosso tema de Tefilá. Deixa eu só voltar aqui onde eu estava. Falamos já sobre acordar pela manhã, falamos sobre Ok. Falamos sobre... Jovino, bem-vindo. Como vai? Estamos esperando, só falta Leandro agora. Bom, falta Leandro e mais um bocado, né? Felipe também falta. Bom, então a gente começou falando sobre a Tefilá, como acordando pela manhã, né? Seguindo o rito matinal. E falamos do Beit Knesset, né? Falamos do Talit e Tefilim, né? Da Kippá também, do Kisui Rosh para as mulheres. E agora a gente vai começar a entrar no tema da Tefilá, né? E a Tefilá, o Sidur, ele tá dividido em seções, né? O Sidur, ele tem a primeira seção do Sidur, que é já a parte da Tefilá. Não estamos falando do preparatório, da preparação pessoal, mas estamos falando já do que é a Tefilá, o clone do clone. Essa foi super. Estamos falando da preparação, né, pessoal, que é o acordar da manhã, né, pela manhã, e o lavado das mãos, as brachot, à medida que a pessoa vai se acordando, vai recitando as brachot, né, e temos também a indumentária judaica, que a gente falou também na última aula, que é colocar o talit, o tefilim, o kippá, então chegar ao Beit Knesset já pronto, né? No Beit Knesset, quando a gente fala da tefilá em público, né, todos se reúnem para fazer uso do Beit Knesset, né? Beit Knesset é lugar para rezar, né? Beit Midrash, lugar para estudar, e também rezar, né? Também no Beit Knesset também se estuda também, né? Por que não? Mas só que a gente viu também que a Kedushá de cada um dos dois lugares, né, é diferente. A Kedushá do Beit Midrash é maior do que o Beit Knesset. Então, chegamos para rezar, e essa reza, né, ela vai começar com os korbanot. Existem vários modelos de Sidurim, né? Durante a história da liturgia judaica, que a gente vê o começo da liturgia, a gente já vê a liturgia na primeira manifestação litúrgica, a gente encontra não com expressões, ok, jovem, espero que talvez quando você escuta ou quando você fala, está dando problema no som do Jovino aí. Eu espero que todo mundo esteja bem. Então, não com palavras, mas a gente já vê um ritual, a manifestação de um ritual, já em Sefer Bereshit, né? A gente vê que Caim e Havel, eles trazem um korban, né? Depois a gente vê que Abraão Avinu também traz korban. Antes dele, vemos que Noah também trouxe korban, né? Então, o sacrifício korban, ele já, desde o princípio, foi uma ferramenta de conexão com Hashem. Né? Então, essa conexão com Hashem, desde o princípio, por meio dos korbanot, essa conexão se mantém, inclusive quando já não tem mais a possibilidade de servir um korban, como é o nosso tempo agora. Não podemos servir korban. Né? Que korban vamos servir se não temos o templo, né?
não podemos servi-lo. Se não há um Mishkan, no tempo do Mishkan, também não poderia servir. Né? Então, desde o momento em que Kadosh Baruch Hu determinou o local para fazer o sacrifício, nenhum sacrifício poderia ser feito fora desse local. Enquanto não havia o local, enquanto não havia o Mizbeach, então se poderia fazer sacrifício. A gente vê que até mesmo antes de Moshe Rabbeinu sobe a montanha, depois desce, né? Sobe o Sinai, depois desce, dá orientação ao povo do que tem que fazer, o povo faz o sacrifício, né? Que é o sacrifício da Yud Bet Matzevot, ou seja, das 12 lápides, né? Cada lápide representando uma tribo. Então faz o sacrifício, né? Aí depois Moshe sobe outra vez para a montanha e recebe Luchot HaBrit, recebe a orientação da construção do Mishkan, e já com o Mishkan já não tem mais lugar para fazer sacrifício fora dele, porque já existe o Mizbeach, e é no Mizbeach que vai fazer sacrifício, né? A gente falou, e volto a lembrar, né, que no período do primeiro templo não se tinha muito essa conexão da tefilá, né? O conceito de rezar não era concebido no mundo antigo e na sociedade judaica do primeiro templo, da sociedade israelita, né? Que nesse período não era judaica, era israelita, né? Porque estavam todas as tribos aí. Então, na sociedade israelita, do período do primeiro templo, não tinha esse conceito de tefilá. A gente não encontra muito esse momento de orações, né? É muito vago, né? A gente pode dizer, por exemplo, não que não existisse, né? Em 100%. Né? Ele sim existia, mas não havia a liturgia, não há uma manifestação, não há um escrito que diga, olha, assim se rezavam os judeus. Não tem isso. Mas a gente encontra, por exemplo, o rei Ezequias, Sedequias, não sei como está escrito em português, que ele, ao receber a notícia do profeta de que ele vai morrer, o que faz o rei Sedequias, ele, deitado na sua cama já moribundo, né, se volta a cara em direção à parede e pede a Hashem. Ele fala com Hashem. Não é um diálogo, né? A gente vê que aí não é um diálogo, que a resposta a Kadosh Baruch Hu manda por meio de quem? Do profeta, que já estava saindo do palácio e volta. Né? Então, a gente vê aqui que sim, existia essa ideia de que a Kadosh Baruch Hu escuta Tefilá. Né? E por que isso é interessante? Porque nesse mesmo período, né, do rei Sidkiau, já existia a Grécia clássica. Né? A filosofia começava, não a filosofia, mas já a ideia do serviço clássico de como os gregos adoravam, né? Ou como os deuses serviam a seus deuses, não incluía, já existia nessa época, ou seja, era uma época que já estava de transição, 800 antes da contagem comum, já é o período em que a sociedade grega já estava estabelecida, né? Até 1200, ou seja, o século XII, antes da contagem, essa sociedade ainda estava em transição, né? Mas já no século VIII, 7, 8, antes da contagem, a sociedade já era estabelecida, né? Aí já começa as lutas de Esparta e tudo isso. Né? Então, nessa sociedade que foi tão influente com a filosofia, né, foi tão influenciadora no mundo, depois dos egípcios, ela foi a sociedade que mais influenciou, né, o mundo antigo, ela não rezava. Né? Eu comentei ontem, falando sobre Ramba e essa ideia da idolatria, mas ela não rezava, não existia o conceito de que
os deuses seriam capazes de escutar uma tefilá, porque eles estariam muito acima da humanidade, muito além do mundo visual que a gente tem, do mundo material que a gente tem, que a gente habita, e eles estão no seu panteão, né? Eles estão num mundo muito mais elevado, e eles não teriam qualquer relação direta com o mundo existente. Então, se não há uma relação direta, se nada poderia mudar a vontade dos deuses, então para que rezar? Sendo assim, não havia reza. Havia o quê? Os oráculos. Né? As pessoas iam aos oráculos, né? E o que fazia no oráculo? Né? O oráculo é um lugar de culto. Mas o que era o culto? Comia, bebia, dançava, né? E planejava aí suas guerras. E a profecia que eles recebiam aí, que eles criam na profecia, era nada mais, nada menos do que a ideia que vinha à mente da uau, é assim que a gente vai conquistar a guerra. Essa era a profecia. Né? Então, eles estudavam, planejavam, né? Cresciam em conhecimento, liam e entendiam, e esse entendimento que eles recebiam era a profecia. Já no povo judeu, não, o que é isso? Temos profetas que sim recebem a mensagem de Hashem. Né? E esse profeta regressa a Tzidkiyahu e diz, Kadosh Baruch Hu escutou sua tefilá. Porque Kadosh Baruch Hu não é como os deuses gregos, que não é... Eu não posso dizer que não... É complicado dizer isso, né? Que Deus é influenciado, que Deus é tocado, que Deus muda a sua opinião, que Deus... Ou seja, porque isso, em essência, em Deus isso não existe. Né? Mas, em nossa concepção, como Deus se revela nesse mundo e como Ele manuseia esse mundo, nos faz entender que sim, que é dessa forma. Né? Ou seja, que nós rezamos e a Kadosh Baruch Hu nos responde. E essa resposta ela pode ser tanto por um milagre ou pelas forças naturais. Né? Ou seja, as coisas de forma natural se desenvolvem, né? E aí está a mão de Hashem fazendo mudanças na história. Isso é o que a gente vê em Masechet Megillah, Megillat Esther. Né? Fala de Megillat Esther, tudo aconteceu, né, sem ver Deus aí. Até o nome de Hashem não aparece na Megillah. Né? Mas a gente entende, né, que todas essas ações, que tudo que aconteceu com Haman e seus filhos, e todos aqueles que seguiram as ideias de Haman, né, de querer destruir a Israel, que foram todos destruídos e vencidos pela minoria, né, pelo povo fraco, pelo oprimido. Né? Então a gente entende que aí está a vontade divina, aí está a vontade divina. Então a tefilá ela vem justamente para que a gente mova o nosso coração a conectarmos com Hashem. Porque se cremos, ou se tivéssemos a ideia, se crescemos, ou se tivéssemos a ideia de que Hashem nunca poderia ser alcançado pelo homem, e as nossas tefilot não poderiam ser escutadas, né? Então, que conexão teríamos com ele? Nenhuma. Conectavam com ele assim já é difícil. Imagina sabendo já de antemão que não ia ter nenhuma resposta. Então, sim, a Kadosh Baruch Hu responde. Não responde necessariamente da forma como a gente quer, no momento que a gente quer, né? E na hora que a gente quer, ou seja, no lugar que a gente quer. Não. A Kadosh Baruch Hu escreve torto por linhas certas, né? Assim dizem. Então, a tefilá ela vem e nos conecta nisso, conecta com Hashem. E a primeira conexão que a gente vê com Hashem, por meio de Sefer Bereshit, né, aquele momento de agradar a Hashem, ou de se portar a ele, se dirigir a Hashem, desde que o homem saiu do Éden, começa com Korbanot. E assim a tefilá também começa com Korbanot. Né? Obviamente que há muitos modelos de Sidurim, né? A cada geração
né? Cada grande parte de gerações, cada conjunto de gerações, novos sidurim foram feitos, foram reescritos, tefilot foram adicionadas. Sidur é uma coisa que sempre cresce, né? No povo judeu, sidur e halachá são duas coisas que sempre estão inflando, inflando, inflando. E não quer dizer, né, que seja ruim, obviamente. Né? Tem gente que quando começa a estudar Rambam, né? Então vê o Seder Tefilá, o Seder da reza de Rambam, aí começa a dizer, porque é assim que tem que rezar, né? E tudo que se adicionou é besteira, não tem que porque adicionar. E Rambam justamente diz o contrário. Rambam diz que toda Techinot, né? Toda a expressão de contrição, que nos leva a conectarmos com Hashem, que nos leva ao arrependimento, que for adicionada, ela é bem-vinda. Né? Então, sempre que a gente adiciona, está bem. Não existe nenhum mal nisso. Qual é o mal de aumentar a tefilá? Se dizemos que a tefilá é a nossa conexão com Hashem, então qual é o mal de se manter mais tempo conectado com Deus? Nenhum. Né? Então, o Rambam, em sã consciência, jamais diria, e de fato nunca disse, que tudo que foi adicionado é besteira e é irrelevante. Né? Isso é uma má compreensão de Rambam, terrível, e é por isso que eu sou um desses que estudo Rambam e sou muito contra essa expressão de fé racional. Atribui a Rambam a fé racional, num sentido de que seria uma fé destituída do místico, do esotérico, ou destituída daquilo que está além da compreensão humana, coisa que Rambam nunca propôs. Né? Sim, ele propõe uma fé racional, no sentido de que você reflete no que você está fazendo, você pensa e você raciocina nos seus atos. Né? A pessoa não está limitada à crença por meio de milagres, mas crê que os milagres existem. E se não existem milagres, então para que a Torá? Né? E se a fé seria ausente da mística, ausente do esotérico, ausente do mistério, né? Então o que seriam as profecias? Então, como posso crer na profecia? Nada mais esotérico e místico do que uma pessoa cair aí e se debater e virar os olhos e dormir, seja de qual forma ela tenha recebido, e voltar e dizer, não, eu recebi a palavra de Hashem, é assim, assim, assim. Né? Bom, o Sidur, eu espero que vocês tenham acesso aí a algum Sidur, ok? Para que a gente possa acompanhar aí, que juntos possamos passar cada parte do Sidur e não nos perdamos, certo? Eu estou usando aqui uma cópia, né? Que isso foi de muito tempo, né? Do Matzliach Milamed, né? O Sidur da comunidade Shalgiulut Hassadim, Rio de Janeiro, comunidade marroquina, um Sidur marroquino e hispano-português, ele é meio misturado, né? Essa é a sua proposta inicial. Então, estou usando esse como modelo, né? Porque foi por onde eu comecei a estudar as tefilot também. Também porque ele é Sfaradi, né? E ele é a única coisa que eu tenho aqui Sfaradi com tradução em português, porque se eu for começar agora a ler e traduzir tudo vai tomar muito tempo, então tem alguns momentos eu vou ter que passar diretamente a tradução. Obviamente que é muita coisa adicionada às tefilot, e a gente tem que começar a entender o que é obrigatório, o que não é obrigatório, né? Embora que tudo é bom, certo? Então, a tefilá, o sidur, ele está dividido da seguinte maneira. Ele tem digo isso no referente a tefilá em público, né? Tefilá em grupo, né? Com o minyan.
Porque tudo que a pessoa diz individualmente, então isso não vou muito abranger de aqui em diante, que a gente já falou já das camatas boca, de colocar o tefilim e tudo isso antes. Então o Siddur está dividido em Korbanot. Não, primeiro ele está dividido em 3 grandes momentos, né? Nas 3 grandes reuniões, que é a reunião de Arvit, ou Ma'ariv, né? Que é a da noite, é a reza da noite, Shacharit, né? Que é a reza da manhã, e Mincha, que é a reza da tarde. Né? Então, Arvit ou Ma'ariv são 2 palavras, são 2 opções de falar, né? Arvit ou Ma'ariv para a noite, Shacharit para a manhã e Mincha à tarde. Por que começamos da noite? Porque o dia começa com a noite. Então, quando a gente reza a tefilá da noite, já estamos rezando a tefilá referente ao dia que vai seguir, certo? Mas vamos começar a tratar da tefilá pela manhã, que também ela é mais longa, né? Então ela tem muito mais partes, e tudo que a gente tratar da tefilá da manhã também vai incluir em certa parte a tefilá da noite no que se refere a Shema Israel, né? E a de Mincha não tem Shema Israel, então ela vai ser algo meio mais separado, ela é muito mais simples, mais curta também. Mas ela está incluída também na de Shacharit. A Shacharit é muito mais abrangente. Né? Dentro da tefilá, de cada um dos Seder Tefilot, o Seder da noite, o Seder é a ordem, né? O Seder da noite, o Seder da manhã, o Seder da tarde. Ele tem subdivisões, ele também está dividido. Né? À noite a gente começa com Shema Israel, e Shema Israel está dividido em quê? Nas brachot iniciais, né? E na brachot final, e na bracha final. Então você tem as brachot do início e tem as brachot do fim. E Shema Israel aí no meio. Depois tem Amidah. Depois de Amidah, o Salmo, referente à noite, né? E, em seguida, a lei. Certo? Para aqueles que dizem a lei. Tem aqui comunidades que não dizem a lei. Como o Teimani, não dizem a lei no Shaber, que não fazia parte da liturgia Teimani. Por que foi adicionado a lei? Não? Para que as pessoas não saíssem, né, de uma vez. Acabou de filar e vamos embora. Então, para que as pessoas não fugissem tão rápido do Beit Knesset, adicionou mais uma reza para que todos pudessem, né, pelo menos dizer tchau, né, se confraternizar. Em Shacharit, a tefilá está dividida, em Mincha, perdão, a tefilá está dividida em Maseh Ktoret, né, Pitom Ktoret, né, o Korban del Ktoret, Korban Tamid e Ktoret, na verdade. Depois está um pasquê de Zimrachi muito resumido, né? Que diz somente as 3 Sheveitecha. E depois está a Tefilá de Mincha e termina com o Salmo e a lei. Né? Claro que também entre a Tefilá de Mincha e o final está Tachanun. Né? Tem o momento de contrição, né? Nefilat Apaim, que é quando a pessoa faz suas confissões. Em Shacharit também temos, nesse sentido, agora mais amplo ainda. Né? Então, no Shacharit temos Korbanot, Seder a Korbanot. Né? Temos Pasukei de Zimra, que são os salmos, né? Onde a gente vai exaltar Hashem. Depois temos a Shema Israel, leitura da Torá. Não, desculpa, Shema Israel, Tefilá, né, que é a Amidah, leitura da Torá, e encerra com os salmos referentes aos dias da semana, outra vez Pitom Ktoret, né, e termina com a lei. Entre a Tefilá e a leitura da Torá, se adiciona aí Tefilat Apaim, que é o Tachanun, né? É o momento que a pessoa vai expiar seus pecados, ou vai relatar, né? Vai confessar seus pecados. É o momento de confissão. Hoje vamos tratar do que é os Korbanot. Por que
temos que mencionar os korbanot? Porque começamos a tefilá com korbanot se hoje não temos korban. Justamente uma das explicações é esta, que pelo fato da gente não ter korban nos nossos dias, a gente deveria recitar os korbanot como uma forma de lembrança deles, né? E nessa lembrança tem aí dois benefícios. Um, que a pessoa estaria, embora não tendo o korban, estaria relembrando e mantendo viva essa tradição dos korbanot, né? Ou seja, que a pessoa tivesse em mente que eles são o serviço como era realmente, e não a tefilá, que a tefilá ela vem como um substituto, né? E uma outra explicação é que a leitura dos korbanot, ou o estudo dos korbanot, é considerado como o ma'aseh korbanot em si, ou seja, a ação, a prática dos korbanot em si. Ou seja, como a gente não tem os korbanot como fazê-los, por meio das nossas mãos, então, por meio da nossa língua, dos nossos lábios, a gente os cumpre, né? E os korbanot, eles começam com Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak, ela é uma tefilá que a gente vai encontrar nem Shacharit, né? E ela também faz parte do Seder de Rosh Hashanah. Então, a Akedat Yitzhak, ela tem uma importância muito grande em Am Yisrael. E